Estamos aqui no final desse ano para gravar uma grande retrospectiva de 2020 com um recorte asiático brasileiro, para a gente pensar o que foi esse ano para nós, para nossa identidade, para nossa luta, para nossa história e tentar aí focar e analisar um pouquinho por cima tudo de maluco que aconteceu nesse ano interminável, que parece que passou uma década e um ano. Essa cenografia brega aqui fui eu que inventei, a Bia e o Kiko não tem nada a ver com isso, tomo toda a responsabilidade por ser essa artista visual perturbada que eu sou. Então, vamos lá fazer a retrospectiva 2020 do Eu Bambu. Apaguei a luzinha porque foi um ano pesado, então fica aqui só de decoração pra parecer que é uma grande festa de fim de ano, mas na real, quanto mais eu falar, mais esquisito vai ficar ter luzinha azul piscando. Então desliguei. Janeiro. O que aconteceu em janeiro? E parece que foi, sei lá, ano retrasado, mas ainda aconteceu esse ano. Aquele boom, aquele despertar de uau, vai acontecer uma terceira guerra mundial. O que aconteceu? Em janeiro, logo nos primeiros dias, o Trump, presidente dos Estados Unidos, decidiu enviar um drone para assassinar um coronel iraniano, que é tipo a segunda pessoa mais poderosa do país. E isso desencadeou uma tremenda de uma crise internacional, e aí o Brasil foi lá e não perdoou também, né? Eu acho que foi mais a galera do Twitter que viu isso, uma quantidade absurda de memes de Terceira Guerra Mundial, com recadinho escrito em árabe, com ameaça do terrorismo, os caras tocam o terror lá, a gente toca mais o terror, se eles são doidos nós somos mais, mas era tudo assim, perdendo um pouco a mão e com uns requintes um pouco perversos de xenofobia. Bom, janeiro, as coisas foram se atropelando. Eu nem lembro se teve como a galera asiático-brasileira ir lá e peitar e realmente conseguir construir alguma coisa que fosse, gente, xenofobia, vamos dar aquela segurada na onda. Mas enfim, por cima, foi isso que aconteceu em janeiro. E já tinham rumores, assim, de que existia um coronavírus. Fevereiro, foi aí que o ano começou a pegar fogo com o coronavírus. Estavam rolando várias notícias no exterior do vírus, que não era mais uma coisa localizada ali na China, mas que foi se espalhando com muita gravidade já pela Europa. Então, aqui no Brasil, a gente teve 2 casos que foram muito graves antes sequer do vírus ter chegado no país. O primeiro foi de uma universitária que estava lá no metrô do Rio de Janeiro e uma senhorinha virou e começou a chamar ela de chinesa porca, falar que fica espalhando aí doença pra todo mundo. E foi bem aí que ela, que era descendente de japoneses, foi fazer uma denúncia, foi se manifestar e as coisas foram começando a tomar corpo de maneira jurídica. Aí também foi quando a gente vai começando a reparar que a racialização do vírus como vírus chinês, nessa narrativa de Estados Unidos contra a China vilã, a China suja, a China imunda, que tem toda uma questão política por trás, foi começando a ganhar um corpo que a gente não via já há muito tempo no Brasil. Então esse, sei lá, privilégio amarelo aliado à branquitude foi começando a ruir. A gente viu também, como segundo caso, numa empresa lá da Berrini, que é aqui da Zona Sul. Esses prédios de vidro espelhado, super chique, super rico aqui de São Paulo. Um prédio comercial resolveu separar o elevador de serviço para os nossos irmãos chineses poderem utilizar. E aí o uso de máscara e de álcool gel e o acesso restrito a esse elevador era obrigatório para chineses. Os chineses, eu não sei se eram amarelos no geral, se eles escolhiam exatamente chineses, porque ali tinha em um dos andares uma empresa oriental. Então teve todo esse alvo que foi colocado em cima da população amarela aqui também. Não que o elevador de serviço social, ele fica restrito também à população negra, a esses trabalhadores da limpeza terceirizados, mas a gente viu isso acontecendo com amarelos também. Então foi um mês em que os conflitos de raça, de branquitude começaram a se apertar de uma maneira muito forte. E aí a gente teve, sei lá, uns 30 brasileiros que viviam em Wuhan, essa cidadezinha ali na China, que foram repatriados. Então eles foram obrigados a voltar pro Brasil, ficaram numa quarentena de 14 dias. Foi mais ou menos esse o começo da pandemia pra gente. E no fim de fevereiro foi quando efetivamente foi confirmado o primeiro caso, na verdade, os, sei lá, 3, 4 primeiros casos de coronavírus aqui no Brasil.
por nenhuma coincidência, os 4 primeiros casos que chegaram aqui no Brasil foram de brasileiros brancos que são ricos e estavam passando viagens ali na Itália. Então era gente que estava fazendo, sei lá, viagens por toda a Europa, que foi visitar a família na Itália, que essa galera que tem grana pra ir em fevereiro, uma viagem no meio da Europa, voltou pra cá. E foi assim que o coronavírus foi começando a chegar aqui no Brasil. Antes de ser uma contaminação comunitária, mas foram esses casos isolados. E isso talvez tenha barrado um pouco os casos que a gente veio passando, assim, de discriminação mesmo no Brasil. Vocês devem lembrar, sei lá, acho que foi um negócio que pegou todo mundo, da Ana Hikari, que é essa atriz com uma grande projeção, da Globo, que foi chamada de coronavírus no meio do carnaval. E isso também foi uma coisa que foi gatilho para várias outras pessoas se manifestarem falando que não era um vírus. Então, o vírus ter chegado no Brasil pela mão de gente rica e de gente branca foi uma coisa que provavelmente livrou a gente de sofrer muito mais durante esse ano que já foi pesado. Março foi aquele mês que realmente todo mundo foi tomado de surpresa, assim, pelo coronavírus, com a quantidade de casos que crescia a cada dia e novos itens entraram na nossa vida, tipo o álcool gel, uma máscara que começou a ser obrigatória em todo lugar. E a gente viu a situação econômica, social do Brasil se agravando de uma maneira muito a mais, assim. Então, por mais que entidades de saúde, que todo mundo colocasse que a melhor maneira de se prevenir, porque não tinha cura, porque não tinha vacina, era ficando em casa, era ficando em isolamento social, o Bolsonaro começou a disparar essas declarações de que é apenas uma gripezinha, menosprezando totalmente o que é o direito à vida, de defesa da saúde dos trabalhadores, da nossa população, que sofre com a saúde pública que está sucateada e que foi sendo cada vez mais desmontada desde o governo do Temer, agora ainda mais com o Bolsonaro. E isso foi só o início para a grande crise que a gente viu depois, que era a retirada dos ministros da saúde, esse cargo ficando vago, sendo ocupado por militar. Então aí foi realmente onde as coisas começaram a desandar de uma maneira grotesca. E a gente teve vários amarelos aqui no Brasil se manifestando, se colocando nesse movimento de que não são vírus, tem inspiração em muitos outros lugares do mundo e tendo a doença racializada. Então, sei lá, o Bolsonaro, o Trump, todas essas figuras chamando de vírus chinês colocam um alvo dentro dessas populações amarelas, que foi uma coisa que, sei lá, as nossas gerações mais novas nunca sentiram, mas que gerações anteriores, imigrantes, primeiras gerações, talvez tenham passado com muito mais força. Então isso tudo foi se intensificando e a gente também não deixou barato, tivemos várias respostas, vários movimentos. E é isso. Março foi esse mês foda. Abril, a gente teve a aprovação do auxílio emergencial, que no primeiro projeto era para ser de só R$200 por mês. Então, com muita pressão de movimentos sociais, esse auxílio foi renovado para R$600. Então, foi aí que começou essa busca pelo auxílio de R$600, que a galera cadastrada no CadÚnico, no Bolsa Família já recebia automaticamente, mas muitos trabalhadores, sei lá, assim como eu, que são trabalhadores da cultura, que lidam com o público, com espaços abertos, com visitação, perderam os empregos e aí tiveram que se virar para conseguir receber esse auxílio. Então, muita gente desempregada, correndo atrás desse auxílio emergencial que precisava, atenção, de um aplicativo dentro de, sei lá, um sistema iOS, um sistema Android que conseguisse comportá-lo, de uma boa internet para conseguir fazer esse cadastro, e de dados que às vezes muitas pessoas em vulnerabilidade não têm. Por exemplo, imigrantes que ainda não estavam regularizados não tinham o CPF. E sem o CPF era impossível fazer o cadastro dentro do auxílio emergencial. E estando aqui, sem conseguir emprego, sem conseguir o auxílio emergencial, foi preciso de uma solidariedade gigantesca que estava cumprindo a tarefa que deveria ser do Estado, que é de garantir a vida das pessoas numa situação de calamidade pública. Então isso foi muito grave, porque nesses imigrantes estão incluídos gente da América Latina, gente dos países de África e gente de países da Ásia. Então, foi uma medida que afetou essa população que é muito vulnerável, que tem pouquíssimas políticas públicas, que tem pouquíssima verba voltada para isso, e que também não teve esse direito que era apenas só, sei lá, revogar
o requerimento do CPF ou regularizar e dar CPF para todos os imigrantes que chegaram aqui no Brasil para conseguir fazer essa grana chegar. Mas mesmo assim, a gente está numa situação hoje que a gente tem mais pessoas recebendo auxílio emergencial do que contratados, do que empregados, do que com uma CLT. Então, esse começo do auxílio emergencial foi muito grave. Era muita dúvida em como se cadastrar, eram esses dados que eram pedidos e não atendiam as populações mais vulneráveis. Era gente sem acesso à internet e era basicamente uma experiência de fila de caixa, porque às vezes você ficava ali por 2, 3 horas só esperando o aplicativo rodar e nada. Um auxílio que demorava para cair e ser aprovado por 1, 2, 3 meses, que de emergencial não tem muita coisa, né? Se ele demora tudo isso para cair. Inicialmente era para rolar só por 3 meses, mas ele foi sendo renovado conforme a gente via que essa situação da pandemia tá se alastrando. Talvez ele vá durar até março, já que a gente não tem em vista a vacina, mas também aquela parcela de R$300. Se R$600 já era difícil, ainda pela metade, sendo que a gente não tem perspectiva de emprego, de abertura das coisas, de vacinação para toda a população, a gente ainda continua nessa situação muito grave. E sempre atenção às políticas para imigrantes. Políticas públicas para imigrantes tem que estar sempre na nossa mente como uma das prioridades. Em maio, a gente teve aquele grande levante antifascista que... vocês devem lembrar, teve vários filtros de estudante antifascista, designer antifascista, gostosas antifascistas, Celtinha antifascista. Mas enfim, tudo isso puxado como uma resposta a esses outros atos que estavam rolando de gente negacionista, apoiadora do governo Bolsonaro, que colocava cloroquina como a salvação de todos os problemas, meu corpo, minhas regras, eu não vou usar máscara, eu não vou usar álcool gel. Então foram atos que foram puxados principalmente por torcidas organizadas, que são realmente o povo lutando contra essas políticas genocidas do Bolsonaro. Então, foi agregando, foi crescendo até virar uma coisa que realmente pudesse tirar o fascismo das ruas. Isso foi conquistado. Então, esse momento foi importante para nós, asiáticos brasileiros. Por quê? Porque a gente vive aqui no Brasil dentro dessa política. Se a gente continuar neutro, se a gente pensar que isso só me atinge quando fala explicitamente asiático brasileiro, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Enquanto o Bolsonaro está no poder, enquanto os fascistas estão no poder, a nossa vida não está garantida. A gente vai continuar sendo esses imigrantes que não recebem um auxílio mínimo emergencial, vai continuar sendo essa classe trabalhadora que é explorada, vai continuar nas mãos dessas pessoas que não têm o menor interesse em acabar com o racismo dentro desse sistema, porque entenderam a pandemia como uma coisa muito lucrativa para o sistema capitalista. Então, desempregando, realmente causando um genocídio, deixando a população à morte, não efetivamente indo lá e assassinando a população, mas privando ela da saúde, do transporte, de todas essas coisas que garantem os nossos direitos básicos de moradia, alimentação e higiene, que vai morrendo gente, que vai tendo gente desempregada, que vai tendo realmente esse exército de reserva de pessoas que estão desesperadas por qualquer trabalho que pague o mínimo para conseguir sobreviver. E isso vai tornando a exploração cada vez maior. Gente se sujeitando a trabalhos com cada vez mais horas, menos tempo de almoço, menos benefício, um salário menor. E isso gera o quê? Lucro para essa galera que já está no topo. Então a gente viu bilionários crescendo e surgindo nessa pandemia. Dono de Amazon, dono de comércio de entrega, a Uber, o Rappi se expandindo. Então, a pandemia foi muito lucrativa para quem já tinha grana, enquanto a gente ficou cada vez mais na merda. A gente tem, de novo, mais pessoas desempregadas e recebendo auxílio emergencial do que gente contratada, do que gente empregada em empregos formais. Então, a gente precisa, enquanto asiático brasileiros, tomar partido, se organizar, lutar contra isso, porque senão nada está garantido para nós. E aí, no final do mês também, a gente teve os atos em resposta à morte do George Floyd, que foi assassinado lá nos Estados Unidos por um policial branco, que também tinha na equipe um policial amarelo que ali ficou só assistindo o assassinato acontecer. Isso reverberou aqui no Brasil, também porque a gente já estava vendo o assassinato e o genocídio da juventude negra aqui, que não é porque aconteceu uma pandemia, que tem essa ilusão de que vamos todos nos unir para esperar esse momento, não. A gente continua vendo o genocídio da população negra acontecer. Então, justo em maio, a gente viu também o assassinato do João Pedro, que é essa criança de 14 anos,
aqui no Brasil, que também teve atos pedindo por justiça. E isso foi um grande chamado para a população asiático-brasileira rever o seu lugar nessa hierarquia racial e relações de poder do Brasil. Então, pessoas amarelas e pessoas marrons foram pedidas não somente para se posicionar, porque quadrado preto não muda nada no Instagram, materialmente na vida de ninguém, mas para realmente se questionar, entender qual que é o nosso papel dentro desse país, dentro das dinâmicas que acontecem aqui no Brasil, por quem que a gente vai lutar, se a gente vai colocar essas vidas imigrantes em primeiro plano, se a gente vai estar ali quando a população indígena, quando a população negra precisar desse apoio. Então a solidariedade antirracista foi realmente testada nesse momento e foi um grande chamado pra gente tirar a bunda do sofá e ir lá e criar as nossas estratégias para conseguir lutar contra tudo isso que estava acontecendo nesse mês de maio, que foi pesadíssimo. Numa análise de conjuntura minha, assim, eu vejo junho como esse mês que teve muita mobilização que foi formada por maio. Então, a gente teve vários coletivos, grupos asiático-brasileiros que começaram a adotar essa iniciativa que era de fazer cursos, de fazer rodas de conversa, de fazer estudos sobre formação racial mesmo, para a gente conseguir agir de maneira muito informada aqui dentro da nossa realidade. Então eram esses cursos que traziam formação política, formação do que é raça, que não é um conceito biológico, mas um conceito sociológico, um conceito de opressão, um conceito muito outro do que foi pregado na eugenia, de entender qual que era o nosso papel no racismo antinegro, enquanto amarelos, de entender asiáticos na ditadura militar aqui no Brasil, de pensar tudo isso nesses cursos, juntando muita gente online, com uma contribuição voluntária de algum valor que era estipulado, dependendo do coletivo ou do evento. Então eram eventos que conseguiam fazer uma formação política, teórica, que é importante porque a gente não consegue colocar nada em prática se a gente não tem uma formação teórica boa, se a gente não tem essas bases consolidadas do que vai guiar a gente quando a gente está ali tocando ação. Então a formação teórica foi muito importante, aliada também a uma condição material que essas doações conseguiam proporcionar. Então a gente viu um agravamento muito foda para os povos originários do coronavírus avançando e poucas políticas públicas sendo tomadas, sendo construídas para conseguir lidar com isso. Então foi essa aliança entre formação teórica política e ação material que realmente conseguiram dar um corpo maior a esse movimento asiático brasileiro que, finalmente está conseguindo criar essas pontes, está conseguindo colocar em prática tudo que foi discutido nesses últimos 4 ou 5 anos. Então, junho foi um mês que deu o tom do que viria a ser esse segundo semestre. Julho foi o mês que a gente teve muitas coisas, mas pontualmente a greve dos entregadores. Então, a gente passou essa pandemia inteira. Nossa, vou pedir uma comida, o que salvou meu comércio foi a entrega, nossa, não preciso mais sair de casa pra receber essa coisa que antes eu ia no shopping e tal. Mas quem tava ali colocando a vida em risco eram esses entregadores de Rappi, de Uber, de tudo, que estavam recebendo quase nada de equipamento de proteção. Então, EPI passou a ser uma coisa que fazia parte do nosso vocabulário, mas não estava garantido ali para os entregadores. Se sofriam um acidente, era eles que lutem. Então, não tinha nenhum apoio desses apps que foram enriquecendo, que foram crescendo, que tiveram os seus donos transformados em bilionários por causa dessa situação do coronavírus. Então, as exigências dessas greves foram principalmente por maior valor no quilômetro rodado, por mais transparência, por recebimento de EPI, coisas que foram demorando para serem conquistadas. Então a gente está vendo essa uberização do mercado de trabalho, que é não ter esses contratos formais, acabar com os benefícios de realmente ter essa exploração desenfreada desses trabalhadores. E foi também um chamado para asiáticos brasileiros, porque quem compõe essa categoria de entregadores de aplicativo são jovens homens negros na casa dos 20 anos. E são vítimas de acidentes de trânsito. E foram pessoas que ficaram desempregadas com a pandemia. E eram pessoas que estavam ali entregando e fazendo todo o comércio e a economia se movimentar enquanto colocavam as vidas em risco. Então isso também foi um momento de muito teste para nossa comunidade, que aí fica para cada um avaliar. Em agosto, a gente viu aquela explosão que tinha os químicos fertilizantes que aconteceu em Beirute, ali na capital do Líbano. Foi um negócio muito grave, porque qualquer coisa que acontece ali na Ásia, a galera já fica terrorismo, ataques,
guerras. E foi muito grave porque deixou muitos mortos, muitos feridos. E era uma situação de pandemia em que a saúde estava privatizada, em que muita gente pobre não tinha o menor acesso à alimentação, a atendimento hospitalar. Então, teve uma mobilização muito grande da comunidade libanesa que existe aqui no Brasil, que é a maior imigrante fora do Líbano, fica por aqui. Então também foi um momento da tomada de consciência para muita gente, eu acho, de que o Temer foi o nosso presidente asiático. Então essas missões foram mandadas do Brasil com alimentos, insumos hospitalares, médicos, para socorrer a galera que estava ali no Líbano. A Carla Mustafa, maravilhosa, topou gravar um vídeo aqui pro Iobambu. E ela tem muito mais o que falar do que eu. Então, a Carla, ela é formada em RI, ela faz pós-graduação na Sanfran e ela trabalha com políticas de imigrantes já há muitos anos. Então, recomendo que vocês vejam o vídeo dela, que deve estar em algum lugar, eventualmente, aqui. Também em agosto a gente viu toda a movimentação sobre o projeto de lei 789/19 era um projeto de lei da Feira da Liberdade. Esse projeto vocês já devem ter visto em algum lugar, porque foi um negócio que mobilizou muito os asiáticos brasileiros. E não só os asiáticos brasileiros, mas também a comunidade negra. Então, esse projeto de lei, ele queria tirar esses trabalhadores que estavam na feira já há muitos anos para priorizar produtos orientais, comércio oriental, preservar a identidade japonesa do bairro. Então, aí eu coloco 3 eixos que são potencialmente problemáticos no que girou em torno desse projeto de lei. Então, o primeiro deles é sobre trabalho. Você vai lá e tira desses poucos trabalhadores que estão empregados novamente, pandemia, tava foda. Se você tira a fonte de renda desses trabalhadores, não tem a menor chance de sobreviver ao coronavírus. Então, sei lá, tinha a barraca de acarajé, a barraca de suco, a barraca de, sei lá, bolsas e sapatos de artesanato que estava ali e não vendia esse produto oriental. E oriental, lido no projeto de lei, era só visto como japonês. Então, tirar a fonte de renda desses trabalhadores era basicamente entregá-los à própria sorte. Segundo eixo, gentrificação. O que é a gentrificação? É quando você começa a explorar esse lugar com imobiliárias, com higienização, com toda essa coisa econômica grave que vai basicamente tirar a população que mora lá e deixar ali uma área para os mais ricos. Então essa gentrificação, ela atua no sentido de, ali na Praça da Sé, que aqui em São Paulo, no centro, fica pertíssimo do bairro da Liberdade, que é conhecido como esse bairro japonês, a gente via, sei lá, a Guarda Civil Municipal batendo em ambulante, espancando gente em situação de rua, numa verdadeira violência que a polícia do PSDB é capaz de criar aqui em São Paulo. Então, a gente tava vendo toda essa violência acontecer, sei lá, 2 quarteirões ali da Liberdade. E aí, isso tudo é pra tirar toda essa presença pobre, essa presença trabalhadora, essa presença negra do bairro pra conseguir transformá-la nesse point de turismo japonês e tal. Então, a gente tava vendo isso acontecer na feira também. Tirar o ambulante, tirar esses outros trabalhadores para deixar só os produtos orientais. E não é como se a herança e a memória japonesa tivesse correndo algum tipo de risco na Liberdade. É só olhar, sei lá, para as luminárias, pro nome da estação de metrô que mudou para Japão Liberdade. Não existe esse risco. Era só uma desculpa para realmente tirar outras populações e deixar só a japonesa. O que leva a gente pro terceiro eixo, que é essa narrativa de história única japonesa. Então, era basicamente negar a presença nordestina, a presença de descendentes de libaneses, a presença dos novos imigrantes, que são, sei lá, da Guiné, que estão ali dentro do bairro da Liberdade, que compõem esse novo corpo e vão ser expulsos para construir essa história de Japão, que é totalmente liderada pelo dono da Ikezaki, que são esses grandes empresários japoneses e agora também alguns chineses, que estão apagando principalmente a história do povo negro dentro da Liberdade. Que podemos deixar alguns links aqui do Abílio Ferreira falando sobre isso, da Capela dos Aflitos, de como ali era um espaço de resistência do povo negro para escapar desses senhores de escravos e realmente conseguir fazer uma rota para ir viver em quilombos, que é uma história de resistência muito grande. Isso tudo sendo apagado. Também tem outros vídeos e outros materiais feitos sobre isso. Então, esse projeto de lei ele foi derrubado com muita pressão popular, com muita pressão em cima do Aurélio Nomura, do Ota,
e do Rodrigo Goulart, que precisam ser nomeados como os propositores desse projeto. Rodrigo Goulart disse que o nome dele foi colocado por engano aí dentro desse projeto de lei. Mas ano de eleição, essa loucura, a gente tá ligado que, se eu posso ter o meu nome dentro desses projetos de lei, fazer meu nome como vereador, top. Mas enfim, a gente viu também o Ota perdendo o cargo dele, ele não foi reeleito como vereador. Isso acho que deu uma lavada na alma, assim. Mas também, o processo de gentrificação, ele não vai ser derrotado nas urnas. As urnas vão ser consequência do que a gente vai tocar como luta nas ruas. Então, barrar esse projeto de lei foi importantíssimo, mas sempre importante a gente estar atento. Porque, por mais que ele possa ter sido derrotado burocraticamente, amanhã a GCM pode sair da Praça da Sé e vir espancar os ambulantes e a galera não oriental que vende coisas na Liberdade. Então, esse projeto foi derrubado, mas sempre bom a gente ficar atento e impedir essa gentrificação de atingir o bairro da Liberdade, que não é unicamente japonês. Em setembro, a gente viu aquela nota de R$200 do Lobo Guará que parecia um Doquinho Caramelo e que eu nunca vi na minha vida. Basicamente porque, de novo, auxílio emergencial, a gente tava numa desgraça econômica, aquela nota de R$200 ajuda só na hora de fazer lavagem de dinheiro, porque é mais grana rodando com menos nota, então mais fácil de, gente, enfiar na cueca, enfiar no cu e só sair lavando dinheiro, entendeu? Em oposição, a galera que vai adorar a nota de R$200, a gente viu realmente o Brasil voltar pro mapa da fome. Ele tá ali dentro de uma insegurança alimentar que tá crescendo, então essa carestia tá aumentando. E a gente vai ver, até o final do ano, esse corte de R$600 para R$300 no auxílio emergencial. Então a situação ficando cada vez mais grave dentro do nosso bolso aqui, que é o povo que tá se fudendo aqui no Brasil. Em outubro, a gente teve um conflito entre o Azerbaijão, apoiado pela Turquia, contra um Estado independente apoiado pela Armênia. Isso relevante porque vi a comunidade armênia aqui de São Paulo se manifestando. Mas, assim, não tem informação em relações internacionais, mas isso foi um marco aqui para as comunidades marrons brasileiras que acho que estão nesse momento de levante também. Depois de 5 anos, desde 2015, da gente tentando construir um movimento asiático brasileiro, vozes marrons estão começando a surgir com mais força, com mais gente, com mais organização. Então, acho que é um momento pra gente prestar atenção também. Novembro, a gente teve, no começo do mês, finalmente o depósito da tese de doutorado da Laura Ueno, que foi o último vídeo que deve ter rolado aqui no Iobambu, que foi muito pioneiro em tratar as relações entre amarelos e negros aqui dentro do Brasil. Então, recomendo o vídeo, ele é super curtinho, ele tá legendado, ele é ótimo, e a tese da Laura também tá disponível no Teses USP. E também em novembro, a gente teve o apagão no Amapá. O apagão no Amapá, eu acho que ele serve muito pra gente pensar como funcionam as dinâmicas econômicas aqui no Brasil. Então, você tem várias hidrelétricas cercando ali o Amapá, só que não tinha luz pro próprio estado. São hidrelétricas que fazem principalmente chegar a luz aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, é importantíssimo a gente parar pra pensar em como a gente precisa descentralizar essas pautas, toda essa coisa. Mesmo eu colocando o bagulho da liberdade, tem coisas acontecendo em outras regiões do país que também precisam ser tratadas. Então, pensar como essas relações entre estados acontecem são importantíssimas pra gente conseguir construir uma luta que seja consistente, que seja coerente, que seja pensar, putz, enquanto a gente tá aqui, sei lá, tendo luz, a galera de onde vem a hidrelétrica tá completamente fodida. Então, é como agir, como fazer as coisas se mobilizarem pra isso. Também, a gente teve as eleições nos Estados Unidos. E aí a gente teve Kamala Harris, a primeira vice-presidente mulher, negra e asiática. Legal, vamos comemorar? Então, vamos tentar fazer uma análise mais crítica do que a Kamala Harris sendo eleita. Então, ela é filha de indianos e ela estava aqui principalmente para representar essa população racializada, as mulheres, dentro dessa chapa com o Biden. E ela é ex-policial.
E ela também, no tempo de mandato dela, construiu mais presídios. Mais presídios significam mais gente racializada sendo presa. E mais gente sendo presa no sistema prisionário e carcerário dos Estados Unidos significa mais lucro, porque tem várias prisões ali que são terceirizadas, que são geridas por empresas privadas, que vão trocar, sei lá, diminuição da pena, mais um dia de liberdade por dia trabalhado dessas pessoas que estão encarceradas. E o cárcere é muito perigoso por isso. Você troca a sua liberdade por um trabalho que é completamente mal remunerado e exploratório. Então, esse trabalho ele também é dividido por qualificação. Então, sei lá, são as pessoas brancas que estão ali conseguindo mais dias de liberdade pelo cargo que elas têm, enquanto pessoas que sofrem de evasão escolar, que são imigrantes, pessoas racializadas, LGBTs, estavam ali de novo nos piores cargos de trabalho dentro de um presídio terceirizado, que é toda essa maluquice carcerária que acontece em todos os lugares e é muito grave. Então, numa análise até equivocada de Angela Davis, da liberdade ser uma luta constante, não pode ser comemorada essa eleição da Kamala Harris, porque ela é essa pessoa, ela é um de nós asiáticos, uma de nós mulheres, que é selecionada para estar ali no topo, para ludibriar e anestesiar a gente do fato que nós, classe trabalhadora, mulheres trabalhadoras, asiáticas trabalhadoras, gente que é explorada, vai continuar na mesma merda, em nome dessa uma pessoa que vai ditamente representar a gente. Mas não dá para essa uma pessoa mudar esse sistema, burocracia, democracia burguesa dentro da urna, enquanto quem constrói toda a riqueza do país somos nós. Então, prestar atenção em como as eleições dos Estados Unidos também afetam a gente que está aqui no Brasil, porque a gente vê um histórico muito grave de imperialismo dos Estados Unidos, dando golpes militares, explorando, sequestrando, acabando com democracias aqui dentro da América Latina. Visto, sei lá, 1964 com a ditadura militar no Brasil, ou mesmo como os Estados Unidos têm bases militares em vários lugares da Ásia, por exemplo em Okinawa. E isso pode mudar não só a forma como a gente organiza a política, mas também o que essa presença dos Estados Unidos dentro de uma base de Okinawa vai reverberar aqui na comunidade Utinantil do Brasil. Se a gente continuar tendo esse sistema capitalista completamente exploratório existindo e emitindo esses gases e cagando e andando para o meio ambiente, nossos países asiáticos, Okinawa, que é a ilha de onde vem a minha família, vai desaparecer com o aquecimento global, porque o nível do mar vai subir e a ilha vai deixar de existir. Então, essa política internacional nos afeta. Esse imperialismo dos Estados Unidos nos afeta, tanto na Ásia quanto aqui na América Latina. E ter essa pessoa, ditamente uma de nós, asiática, ali nos representando, não vai impedir que isso aconteça. Ela serve para nos confundir. Então, ficar atento nisso. A extrema-direita pode ter sido derrotada, representada pelo Trump, pode ter sido derrotada nas urnas, mas ela ainda existe e ela precisa ser combatida nas ruas. Então, ficar sempre atento para pensar política externa e para pensar que as urnas, elas não são o objetivo principal dessa luta. Elas são consequência da luta que acontece nas ruas. Dezembro. Ainda estamos nesse mês, eu não sei se eu tenho condições de avaliar alguma coisa, mas ainda está acontecendo na Índia um protesto gigantesco de vários fazendeiros, de vários trabalhadores do campo, contra 3 leis que basicamente iam vender toda a força de trabalho deles para grandes corporações. Então tá sendo uma coisa para se prestar atenção desde agosto, mas que ainda tá acontecendo. E a gente tem uma comunidade indiana aqui no Brasil que é bem unida e que é bom a gente ficar de olho para apoiar, para estar lá se precisar. Mas de dezembro, acho que é isso. Continuamos aqui na merda e à espera da vacina. Agora, só passando rápido, assim, por uns conteúdos muito foda que foram feitos por asiáticos brasileiros ao longo desse ano que vale a pena a gente resgatar. Então, teve um podcast maravilhoso que tá no Spotify, da galera do K-pop, da Erika, com outras 4 pessoas asiáticas, sobre masculinidades amarelas. Tá muito incrível, dura 1h30 e vale super a pena ouvir. Também teve uma série de lives do grupo de jovens Matcha com Bolo que rolou no Festival do Japão. Então, como tá tudo muito pandêmico, o festival rolou online e é isso. A gente teve a oportunidade, como o Bambu, de participar
e conseguir, talvez, se comunicar com essas outras gerações. Então foi um trabalho muito importante do Matcha com Bolo que está sendo construído, que é entrar dentro da nossa comunidade e tentar mudar ela por dentro. A gente também teve a estreia, vai ter na verdade, a estreia do canal da Yuri Fuku, que já apareceu aqui no Yubambu em algum momento para falar sobre ser Negra Amarela. E o canal dela também vai chamar Negra Amarela. A Yuri teve uma atuação muito foda esse ano em cursos, em mobilizações, então ficar atento nesse canal, que deve estar na descrição, pra geral já se inscrever pra quando saírem esses vídeos. A gente teve o IGTV sobre Foxy Eyes, que eram aqueles olhos de raposa, a trend do começo do ano, que ficou todo mundo, é racista? Não é racista? E quem pode falar mais sobre isso é a Julie Mangirmalani, que é uma indiana brasileira que vai colocar toda uma perspectiva não só sobre amarelos, que completamente apaga a história de outros povos marrons, norte da África, que usavam essa mesma maquiagem de outra forma e que não está sendo levado em conta no meio dessa discussão. Então, muito importante esse conteúdo da Juí também. Tem também uma conversa que o Sesc promoveu com vários convidados, entre eles o Abílio, que é uma das pessoas que toca trabalho ali com a União dos Amigos da Capela dos Aflitos, e que vai falar da importância da história do povo negro ali no bairro da Liberdade. Também sobre liberdade, a gente tem um documentário que acabou de sair da Julia Mayumi, que traz a entrevista de várias pessoas para tentar colocar todo esse panorama do que é o bairro da Liberdade hoje. E também tem as lives da Semana de Psicologia sobre corpos desviantes, que tem algumas convidadas incríveis. Então, por exemplo, a Jenny Nunes, que é indígena, e a Kemi Shimabuko, que é o Tinanshu, e vão trocar essa ideia sobre outras formas de psicologia para outros corpos que não sejam, sei lá, esse branco que vai ser todo afetado por essa psicologia desenvolvida nos Estados Unidos e na Europa. Então, são conversas super importantes também, entre vários outros conteúdos que foram feitos ao longo do ano, mas se precisar elencar alguns dos que foram muito formativos, eu acho que foram esses. E também fiquem à vontade pra ver gente que falou sobre Mulan e sobre TikTok, sobre outras coisas, mas eu acho que o que nos afeta mais diretamente são esses, que trazem um pouco mais de formação política, são esses. Porque a gente já viu que a representatividade ela tem seus limites. Isso foi colocado principalmente quando a gente viu em janeiro o Parasita ganhar o Oscar e 2 meses, 1 mês depois, a gente se transformar em vetor de doença junto com o coronavírus, o vírus chinês. Então, a gente sabe que a representatividade midiática, principalmente desses grandes meios, sei lá, Disney, de grandes corporações, eles têm seus limites, eles não vão querer construir essa nova sociedade que a gente almeja. Então, a gente tem também os conteúdos do Yubambu, os IGTVs e também os vídeos que a gente tentou fazer aqui caseiramente para alimentar o canal. Então, sou muito fã do Yubambu. Então, naveguem os vídeos que a gente produziu, porque foi tudo na base de muita força, sem receber um centavo por isso, sem receber mimos. Aliás, o CEP tá aqui, gente, manda mimos pra gente, a gente vai adorar. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado dessa retrospectiva e bora lá, que 2021 não vai ser um ano fácil, mas a gente chega com esperança e a gente chega recarregado, porque a gente vai precisar de muita força pra lutar. É nóis. Pra variar, eu esqueci de falar. Então, se vocês gostaram, dá like, comenta, se inscreve, compartilha, ativa o sininho do canal. Acho que eram essas 5 coisas. Meta de 2020, decorar tudo isso.